Bem, então, muito boa tarde a todos. Eh, Eu, como já sabia que ia falar a seguir ao professor Alan Menezes, eu tinha mais ou menos um plano A e um plano B, até para não colidirmos em algumas matérias. E, portanto, a parte da história, eu se calhar vou-me abster de a apresentar, porque foi brilhantemente apresentada pelo professor Alan Menezes e, portanto, se calhar vou para matérias já que dizem mais respeito à atualidade. Eh, Portanto, o Dr. Aldo Menezes é terceirense, eu sou uma espécie de alfacinha, portanto, havia vivências que eu adquiri nos 33 anos que estou nos Açores, e que eu não tinha bem a noção. E, portanto, esta história que eu vou contar é também uma história que serve, sobretudo, para que quem está a ver, que é maioritariamente do continente e que conhece mal a realidade dos Açores, há muita gente que se questiona sobre a necessidade das autonomias, porque é que aqueles territórios têm leis diferentes, etc. Eu vou contar uma história que se passou comigo em São Jorge, quando me foi pedido pela União de Sindicatos. Estávamos em pleno período do governo Passos Coelho e, portanto, estávamos com a intervenção da Troika no país. E então eu fui lá fazer um plenário de docentes e pediram também para depois, ao fim do dia, fazer um plenário com os trabalhadores da administração local. Isto tinha a ver com uma mobilização para uma greve da CGTP, e quando, portanto, o plenário, esse segundo plenário do dia, era para ser dos Bombeiros das Velas, e à hora marcada eu lá me desloquei para os Bombeiros das Velas. Só que não apareceram trabalhadores da autarquia das velas para o plenário, e, entretanto, eu acabei de fazer uma espécie de plenário para os bombeiros que estavam de serviço. Não é? E, e pronto, lá expliquei a conjuntura internacional, a situação do país, etc. E às tantas há um dos bombeiros que diz assim: ó professor, o professor diz essas coisas todas, mas sabe, a gente aqui sempre viveu isolados. Isto quando acontece desgraças. A gente toma conta uns dos outros, todos temos uma vaquinha, umas couves e, portanto, a gente desenrasca-se. Ou seja, eu fui buscar esta história porque é que temos uma população que ainda sente um isolamento e um abandono do principal. Portanto, já passaram tantos anos do 25 sobre o 25 de Abril, 50 anos mais propriamente, e, no entanto, ainda há por parte da população de muitas ilhas esta sensação de que estão um pouco por conta própria. Portanto, se, se houvesse, eu peço desculpa, mas mexeram-me aqui na câmara, agora já não. Portanto, isto para dizer o quê? Que a autonomia, com todos os problemas que tem, com todas as limitações que tem sido um instrumento significativo para melhorar a vida destas populações. Uh, e é um pouco esta ideia que, por vezes, não existe no continente. Eu, às vezes, até me debato muitas vezes na, em reuniões da FENPROF com a necessidade de dar a informação do que se passa nos Açores e, por vezes, até, pronto, é assim um bocadinho desvalorizado. Mas cá está. Eu não tinha bem a noção desta situação até vir para uma região como é os Açores, com todas as características que tem, de ultraperiferia, de arquipelágica, em que
o conceito de região também é recente, ou seja, a maioria das populações sentia-se da sua ilha muito mais do que sentiam açorianos. Não é? Portanto, este conceito de Açores, que nasce um pouco com o romantismo do século XIX, mas que nunca se concretizou junto das populações, ou seja, nunca foi muito para além das elites, sobretudo das elites de São Miguel e da Terceira. Mas pronto, entrando na questão que nos traz aqui, uma vez que foi o 25 de Abril que permitiu as autonomias regionais, também se pode dizer que os sistemas educativos regionais, com todos os problemas que têm, neste caso dos Açores, que é aquele que eu conheço, é também uma decorrência do próprio 25 de Abril e da Constituição de 1976. Eu dividia realmente a situação da educação nos Açores pós-autonomia em dois períodos. O período dos 20 anos do PSD, que em parte foi referido pelo professor Aldo Menezes, em que nós até costumávamos dizer que as leis regionais só mudavam o cabeçalho. Portanto, eram as leis nacionais e mudava-se o cabeçalho na prática, a legislação que se aplicava na região era a legislação nacional. Depois, com os governos do PS, notou-se perfeitamente uma diferença. Era, digamos, até uma bandeira política e uma bandeira eleitoral, a criação de um sistema institucional com características que tinham diferenças relativamente àquelas do continente. O princípio da criação do currículo regional, que é plasmado em lei, se não me falha a memória, aqui nas minhas notas, em 2001, portanto, já na sequência das alterações ao Estatuto Político-Administrativo, aparece, para além do Estatuto Político-Administrativo, pela pesquisa que fiz, que eu tive que fazer, que já não me lembrava bem, num decreto legislativo regional, que é uma adaptação do 115A do continente, portanto, da gestão e administração escolar, e aparece não só, também nesse decreto legislativo, o conceito de sistema educativo regional, mas também é criado um Conselho Coordenador do Sistema Educativo Regional. Portanto, era assumido, para além do diploma da gestão, é criado também um órgão que era essencialmente um órgão consultivo, mas que era um órgão colegial e em que eram dados pareceres para o sistema educativo geral. Já com o professor Alan Menezes, aliás, como ele referiu, aqui a região partiu para o Estatuto da Carreira Docente Regional, que é um estatuto que vem na sequência do Estatuto da ministra Maria de Lourdes Rodrigues, que foi publicado esse em janeiro de 2007, e o regional, se não me falhar a memória, a 30 de agosto do mesmo ano. Foi um processo. Eu peço desculpa, mas estão a dizer que o som está mal. Agora já tem gente que diz que está ao vivo. Ok. Pode ser. Fala mais não. Portanto, eu peço desculpa. Estava a dizer então que
O Estatuto da Carreira Docente decorre do Estatuto que foi publicado no continente em janeiro de 2007 e devem-se lembrar que esse Estatuto fazia a divisão da carreira docente entre professores e professores titulares. Para além de se criarem categorias que são categorias falsas, tendo em conta que os deveres funcionais dos professores são basicamente os mesmos desde que começam a trabalhar até se aposentarem, nós, em negociação com o professor Alan, na altura conseguimos chegar a alguns acordos de princípios que foram determinantes até para alguma paz social que já não existia no continente. Foi possível criar o Estatuto da Carreira Docente sem as categorias e também foi possível criar o Estatuto da Carreira Docente sem cotas na avaliação. Portanto, que era também, já na altura, uma demarcação relativamente aos sistemas de avaliação do resto da função pública. Este dado foi um dado importante, abriu caminho para os estatutos e as alterações que foram feitas depois a posteriori. Peço desculpa, mas estou com a garganta um bocadinho inflamada, também se calhar é por isso que se ouve mal. Bem, e portanto, marcámos uma diferença significativa relativamente, nomeadamente, ao continente. Também no diploma de concursos, que foi negociado ainda antes do Estatuto, tivemos aí alguns problemas, algumas resistências, até porque o concurso tinha uma modalidade de concurso por 3 anos que obrigava, que fazia uma priorização de candidatos que concorriam por permanência de 3 anos relativamente aos que não concorriam por 3 anos. Percebe-se de uma forma relativamente simples, mas que punha em causa a graduação profissional, mas garantia à tutela permanências mínimas por períodos de 3 anos. Se olharmos para o passado, em que realmente nós nem sequer conseguimos fixar as pessoas que entravam cá para o quadro, tendo em conta que faziam a mobilidade imediata para o continente, isto inclusivamente era uma subcarga muito grande do ponto de vista financeiro para os governos regionais, porque muitas vezes, até depois de criar uma medida administrativa, quase que se duplicavam os vencimentos, porque se pagava a quem não estava cá e mais àquele que o ia substituir, e, portanto, esta modalidade do concurso, apesar de subverter, nestes casos, a graduação profissional, garantia aos docentes, garantia ao sistema a permanência dos docentes por períodos mínimos de 3 anos. Não é? O que coincidia, basicamente, também com os 3 anos dos projetos educativos das escolas. Portanto, na altura conseguimos, tal como ainda temos hoje, porque fizemos esse percurso, o Estatuto da Carreira Docente, que é, na sua essência, o melhor dos 3 sistemas educativos. Passámos a ter um quadro muito mais estável do que tínhamos. Também é verdade que foi pelo próprio efeito da lei da oferta e da procura, mas, de qualquer forma, conseguimos estabilizá-los. No âmbito da gestão, também seguimos um percurso completamente diferente. Aliás, eu referi há pouco, o diploma da gestão nos Açores ainda tem, por base, o tal 115A, tem algumas alterações, mas todo o caráter democrático e colegial dos órgãos mantém-se, portanto, na prática temos o mesmo modelo de gestão desde o fim da década de 90. Bom, para além disso, seguimos também alguns percursos diferenciados
no âmbito da educação especial, por exemplo. Também fomos pioneiros, de alguma forma, com um modelo que era diferente de todos e depois até foi adotado, até a educação inclusiva foi adotado pelo Governo da República. Não era um modelo propriamente, digamos, que hoje já se possa defender, tendo em conta os novos modelos de inclusão, mas era um modelo que, pelo menos nos Açores, permitiu que crianças que não tinham contacto com outras crianças, nomeadamente com crianças do ensino regular, pudessem passar a ter. Não de forma integral, mas pelo menos por largos períodos do dia. Foi um passo significativo, embora à luz dos nossos dias possa-se dizer que não era propriamente um modelo inclusivo, mas face ao que tínhamos foi uma vantagem muito grande. Dizer também, já agora, também foi referido pelo professor Aula, a questão dos edifícios. Realmente, temos que reconhecer que foi durante o período do governo socialista que se fez uma remodelação completa e a construção de novos edifícios. Eu vim para os Açores em 90 e, quando eu cheguei aqui, já tinha 6 anos de serviço feitos em várias escolas do continente, sobretudo no Alentejo e da Margem Sul, e o Parque Escolar dos Açores, no início da década de 90, não era pior, era muito pior que o Parque Escolar do continente. E, objetivamente, passados 25 anos, tínhamos um parque escolar significativamente melhor que o do continente. E, portanto, se conjugarmos todos estes aspectos, podemos dizer que o sistema educativo da região autónoma dos Açores fez um avanço, digamos, mesmo comparando com o continente, deu um passo maior. É verdade que tínhamos um atraso estrutural maior, mas também conseguimos aproximar mais, ou seja, conseguimos vencer uma parte da distância que tínhamos. Quanto e para terminar, já estou próximo do meu tempo, mas fazer uma pequena referência à questão dos currículos regionais. Os currículos regionais aparecem pela primeira vez no diploma de 2001. Eles só se começam a materializar com conteúdos programáticos já em 2011, portanto, quase uma década depois. Mas, na altura, até o próprio sindicato tinha algumas dúvidas sobre a possibilidade da existência de currículos regionais, até porque a própria lei de base fazia apenas referência a conteúdos locais a incluir nos currículos. Objetivamente, a partir do momento em que eles foram para a lei, estava aberto o caminho. Tal como eu disse, os currículos regionais, eu sempre os entendi como sendo também uma bandeira política dos governos do Partido Socialista. Objetivamente, hoje temos currículos regionais em todo o ensino básico e, tendo em conta o atual enquadramento legal, até acredito que fosse possível poder estendê-los ao ensino secundário, salvaguardando sempre as questões dos programas das disciplinas, nomeadamente das disciplinas de exame do 12º ano, e aliás eu penso ainda que se calhar na altura não se foi mais longe, até por razões, ou talvez por algum calculismo político, tendo em conta que provavelmente haveria pais encarregados de educação que não veriam com bons olhos que os filhos
pudessem ser confrontados com o acréscimo de programas, quando o importante era o cumprimento dos programas gerais, que eram esses que eram sujeitos a exame. Portanto, e terminando, o passo que foi dado foi um passo muito significativo. Hoje, e isso eu posso falar por experiência própria, o ensino na região não é nem perto nem longe aquilo que eu apanhei quando cheguei cá, logo no início da década de 90. Praticamente temos as crianças todas na escola, embora ainda tenhamos alguns problemas para resolver, sobretudo ao nível do secundário, com absentismo, mas hoje podemos falar que o sistema educativo regional deu um passo significativo no desenvolvimento da região.